E eu tenho muita dúvida de como vai ser a postura hoje no Maracanã, né? Porque é muito perigoso você ter uma postura mais passiva, talvez seja a palavra, contra o Flamengo, né? O Flamengo é um time que, se você der a bola para ele vai encontrar soluções. O Cebolinha tá vivendo uma fase extraordinária. O Cabito falou do Bruno Henrique, que foi titular jogando aberto do lado direito no último jogo. Mas o Flamengo tem jogado muito forte do lado esquerdo, com o Ayrton Lucas e o Cebolinha, que vivem uma ótima fase. O Bruno até estava no banco, esse último jogo ele foi titular. Voltou como titular agora. E talvez o grande mérito do Tite foi ter, entre aspas, recuperado o Cebolinha, né? O Cebolinha e o Pedro, cara, né? Que tá jogando muito. Apesar de ter ótimos números na temporada, vinha numa fase muito ruim e voltou a marcar gols em sequência agora com o Tite, né? Então, assim, o Flamengo é um time que, se você der a bola pra ele tem muito jogador capaz de decidir como nenhum outro time no Brasil, né? A gente fala muito da capacidade do Atlético com o Paulinho e o Hulk, que é a melhor dupla hoje do futebol brasileiro, em desempenho, em números, em tudo. Mas o Flamengo não tem uma dupla, né? O Flamengo tem Cebolinha, Pedro, Arrascaeta, que é um jogador de jogo grande, Bruno Henrique, aí tem no banco o Luiz Araújo, que era titular até ontem, tem o Gabriel Barbosa, que não tem nem entrado muito no time, mas que tá lá, tem o Everton Ribeiro, que é um jogador que também pode resolver um jogo. Então, assim, é um negócio que é uma quantidade de jogadores capazes de decidir o jogo em um lance. Gerson. O próprio Gerson, que vai ser obrigado a jogar um pouco mais atrás por conta da ausência do Pulgar, que é muito importante. O Pulgar vem jogando muito bem no Flamengo, é um desfalque de muito peso para o jogo hoje. Então, assim, eu tenho dúvidas com relação à postura do Atlético hoje, porque é um time que se sente confortável, ficando um pouco mais atrás e jogando em transição, mas que tem, pra mim, funcionado melhor quando sai pra pressionar. E aí é medir riscos, né? Porque o cobertor no futebol ele é sempre curto. Se você sair pra agredir o Flamengo um pouco mais, pra tentar pressionar um pouco mais alto, você vai correr o risco de dar um pouco mais de espaço atrás. Se recuar e segurar também. Mas se ficar muito atrás também, esperando passivo pra jogar no contra-ataque, o Flamengo é um time que tem soluções. Então, assim, é difícil imaginar hoje o que o Filipão vai buscar aí como estratégia, embora o natural hoje seja o Atlético ficando um pouco mais atrás, né? O Flamengo tendo mais a bola, o Flamengo jogando mais dentro do campo do Atlético do que o contrário. Rafa, e é o tipo de jogo que o Atlético gosta, ou pelo menos demonstra gostar. No campeonato, a gente tá sempre falando disso, quando a gente pega esses times, Palmeiras, o próprio Grêmio, times que propõem o jogo, que gostam de jogar, o Atlético se encaixa bem ali, né? Tem encontrado mais espaço, né? O Atlético ganhou do Palmeiras agora, no segundo turno, ganhou do Botafogo, ganhou do Grêmio, ganhou do Bragantino e ganhou do Fluminense. Agora vai pegar o Flamengo. Time que dá mais espaço, que propõe o jogo, tem favorecido, né, o time do Galo, a forma de jogar. É legal a análise do Grice. Eu acredito, né, se fosse eu, Rafael, o Atlético entrar esperando, eu acho que o risco é maior do que tentar jogar. O Flamengo é isso, o Flamengo rodeando a área do adversário, né, trocando passes ali, é um time que tem muita qualidade. É um time que tem jogadores diferentes. Então, quanto mais longe esses jogadores estiverem do seu gol, isso é minha análise, né? Cada um faz uma análise do jeito que entende o futebol e que gosta. Eu acho que é muito arriscado. O Flamengo joga assim, é muito confortável pro Flamengo jogar assim. O Bragantino perdeu o jogo pro Flamengo no Maracanã, mas deixou o Flamengo muito desconfortável, muito pressionando alto e assumindo o jogo. E o Atlético tem condições de fazer isso. Em certo momento, até o Filipão falou que o Atlético não tinha peças para assumir o jogo. Eu acho que ele mudou de opinião, porque o Atlético começou a jogar bem, assumindo o jogo em boa parte das partidas. Quanto o Grêmio, por exemplo, o pior momento do Atlético, mesmo fazendo o gol no início do segundo tempo, foi esses 10 minutos ali da etapa final, que o Atlético baixou demais as linhas, o Grêmio teve 5 chances de gol. Conseguiu no contra-ataque sim fazer um gol, mas o Grêmio poderia ter feito 1-1 ou quando estava 2-0, poderia ter diminuído o marcador. Então eu marcaria pressão, assumiria o risco. Você tá no futebol, você tem que assumir risco. Você tem o Cebolinha que é muito rápido, vai ter espaço nas costas e etc. Se deixar o Flamengo com posse de bola jogando no campo do Atlético, eu acho que tem muito sucesso. É porque o grande problema de fazer isso com o Flamengo, pela quantidade de jogadores que define que eu falei, porque assim, às vezes você baixa o bloco mesmo e você controla o jogo mesmo sem a bola. Você tá ali defendendo, o adversário tá no seu campo, mas o jogo tá absolutamente controlado. Isso acontece. Mas com o Flamengo o jogo pode estar extremamente controlado, extremamente confortável. Você tá com o bloco baixo, tá se defendendo, o adversário não tá te levando perigo nenhum.
De repente cai uma bola no pé do Cebolinha e ele consegue resolver, consegue encontrar uma solução num jogo controlado, onde o time não tá bem, onde o time não tá conseguindo gerar muito volume. Arrascaeta, principalmente. Arrascaeta, principalmente, nesses espaços curtos, É. Arrascaeta joga com tranquilidade. E pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento.